Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 4 de janeiro. Ministro Ricardo Lewandowski intima juiz federal que negou o pedido de acesso do ex-presidente Lula a mensagens hackeadas de autoridades da Lava Jato. Decisão do ministro da semana passada havia garantido o compartilhamento de trechos apreendidos pela Operação Spoofing e dizem respeito aos processos do ex-presidente. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Suprema invalida a norma do Ceará que criou o Fundo da Saúde com parte de recursos dos municípios. STF decide que município não pode proibir a instalação de torres de transmissão de telefonia. Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça vai investigar as causas da baixa efetividade das decisões judiciais sobre pagamento de tributos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, intimou o juiz federal após descumprimento de decisão sobre acesso da defesa do ex-presidente Lula às mensagens apreendidas no âmbito da Operação Spoofing da Polícia Federal. A operação investiga a invasão de celulares de autoridades, como o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, como o procurador da República, Deltan Dallagnol. Quem tem os detalhes sobre esse caso é a repórter Marta Ferreira, que fala ao vivo com a gente. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Essa determinação veio depois que o juiz plantonista da 10ª Vara Federal Criminal em Brasília, Valdemar de Carvalho, negou durante o fim de semana o pedido da defesa de Lula. A alegação é de que essa questão não se enquadraria em resolução do CNJ que estabelece quais são as matérias que podem ser analisadas durante o plantão judicial. Como o plantão do juiz Valdemar de Carvalho já terminou, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o substituto dele e o titular da 10ª Vara Criminal Federal em Brasília cumpram a determinação. Só para a gente entender, o ministro Ricardo Lewandowski determinou o acesso pela defesa de Lula a essas mensagens no dia 28 de dezembro. No dia 31, ele reforçou essa determinação depois que a Justiça Federal alegou que só podia liberar depois que o Ministério Público se manifestasse. O ministro determinou que a defesa do ex-presidente tem acesso a essas mensagens em até 10 dias. A defesa solicitou acesso, alegando que há menções a processos que envolvem Lula no âmbito da Lava Jato. Parte dessas mensagens foram divulgadas pela imprensa em 2019. William. Obrigado pelas informações, Marta. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a norma do Ceará que criou o Fundo de Saúde com parte de recursos dos municípios. A decisão foi por unanimidade em julgamento virtual. A ação foi ajuizada pela Associação Nacional dos Municípios Produtores. A associação alegou que, da forma como foi instituído, o fundo traria prejuízo financeiro aos municípios cearenses por mudar as cotas de recursos previstas na Constituição Federal. O Fundo Estadual de Atenção Secundária à Saúde, subordinado à Secretaria de Saúde do Ceará, foi criado por um decreto estadual que reservou 15% dos recursos tributários destinados aos municípios para o fundo. A medida seria para a manutenção dos serviços de saúde médico e odontológico de média complexidade. Durante o julgamento do caso em sessão virtual, todos os ministros do STF seguiram o voto do relator, ministro Marco Aurélio, pela inconstitucionalidade da norma. O entendimento foi que o Estado não pode se apropriar de recursos que pertencem aos municípios. O Supremo também validou trechos de uma lei municipal paulista que proibia a instalação de transmissores ou receptores de telecomunicação muito perto de residências. A lei é de Americana, no estado de São Paulo, e proíbe transmissores e receptores de telecomunicação a menos de 50 metros das casas. Quem entrou com ação no Supremo contra essa restrição foi a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas. A associação alegou que a competência para legislar, explorar e regulamentar sobre telecomunicações é exclusiva da União e a maioria dos ministros julgou o pedido procedente. Segundo a relatora, a ministra Carmen Lúcia, as leis dos municípios não podem ser incompatíveis com o modelo de distribuição de competências fixado pela Constituição. A ministra lembrou que os municípios podem apenas dar suporte à legislação federal
e estadual. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir a validade de compartilhamento de dados fiscais sem autorização judicial para apurar doações eleitorais. Quem detalha isso para a gente é a consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Existe uma parceria entre a Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, que tem o objetivo de apurar irregularidades na prestação de conta. O acordo prevê o encaminhamento à Receita da relação de candidatos, partidos políticos, fornecedores e prestadores de serviços de campanha eleitoral com indícios preliminares de irregularidades nas prestações de contas. A Justiça Eleitoral no Paraná, com base nessas informações, aplicou uma multa por doação eleitoral acima do limite legal. Mas o TSE anulou essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por entender que a obtenção de dados fiscais só é possível com autorização judicial. O caso agora está no STF e o Supremo irá julgar se é possível compartilhar essas apurações de supostas irregularidades com o Ministério Público Eleitoral, sem que haja autorização prévia da Justiça. Esse tema teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo e a questão será analisada pelo plenário do STF. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, em discussão estão o direito à privacidade, sigilo fiscal e bancário e o interesse público na regularidade do curso das eleições. A decisão que vier a ser adotada será replicada em todos os processos sobre o mesmo tema. A defesa do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou com recurso contra a decisão que suspendeu os prazos do processo de impeachment. O pedido foi apresentado ao Tribunal Especial Misto, responsável pelo julgamento do afastamento do político. Em 28 de dezembro, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Cláudio de Melo Tavares, decidiu que os prazos do processo ficariam suspensos até que Witzel possa ser ouvido pelo Tribunal Especial. O interrogatório do governador afastado está suspenso por decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, até que o réu tenha acesso a documentos sobre o caso que estão no Superior Tribunal de Justiça. Isso inclui a delação do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, que, segundo a decisão de Moraes, também precisa ser ouvido no Tribunal Especial antes do governador afastado. E veja a seguir, com o aumento de mortes pela Covid-19, Justiça do Amazonas determina fechamento de atividades não essenciais no estado. Os detalhes depois do intervalo. Celebrar a Constituição Federal é sempre muito importante. Primeiro porque ela é um marco na consolidação da democracia no país. Ela também estabelece o tipo de sociedade que a gente pretende criar e quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. Por causa da expansão da Covid-19 no Amazonas nas últimas semanas, a Justiça do Estado impôs uma série de restrições para o funcionamento de estabelecimentos e determinou também a divulgação diária de informações sobre a fila para internação e disponibilidade de leitos. Repórter Fernanda Tavares tem as informações. A Justiça do Amazonas suspendeu por 15 dias os serviços não essenciais no estado. Já os serviços essenciais podem continuar funcionando desde que sejam cumpridas todas as medidas para evitar aglomerações. A decisão liminar levou em consideração o aumento expressivo dos casos de Covid-19 no estado. Além disso, o governo vai ter que elaborar todos os dias um relatório detalhado com o número de pacientes que aguardam internação, tanto na rede pública quanto na privada. A decisão ainda fixou uma multa no valor de R$50 mil por dia ao governador Wilson Lima, se as medidas forem descumpridas. O Superior Tribunal de Justiça determinou medidas cautelares para motorista idoso preso por dirigir alcoolizado. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, substituiu a prisão preventiva imposta a um motorista idoso de Minas Gerais flagrado dirigindo alcoolizado por medidas cautelares. O ministro levou em consideração o fato de a detenção prevista para a conduta ser de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição da permissão para dirigir. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia convertido a prisão em flagrante em preventiva e cancelado a fiança imposta anteriormente, sob a justificativa de que, como o idoso já foi flagrado embriagado outras vezes, poderá comprometer a ordem pública.
Na liminar em habeas corpus apresentada ao STJ, a defesa do idoso alegou que o motorista tem 60 anos, é portador de doença grave e faz parte do grupo de risco de contaminação da Covid-19. Ao analisar o pedido, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, afirmou que outras medidas podem ter o mesmo efeito pretendido com a prisão para coibir a reiteração de condutas. Além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, o presidente do STJ determinou de forma liminar que o idoso compareça em juízo no prazo de 48 horas para informar seu endereço atualizado e justificar suas atividades laborais. O idoso também não pode mudar de endereço sem comunicar ao juízo e fica proibido de frequentar bares e congêneres, uma vez que os fatos em tese a ele imputados estão diretamente relacionados com o uso de bebida alcoólica. O mérito do habeas corpus será julgado na 5ª turma, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Ainda sobre decisões do STJ, o tribunal entendeu que a falta de prova sobre recusa de fornecimento de informações impede a análise do chamado habeas data. O ministro do STJ, Gurgel de Faria, barrou o prosseguimento de um pedido de habeas data ajuizado por pessoa que estaria incluída em relatório do governo federal sobre servidores da área de segurança e professores supostamente ligados a movimentos antifascistas, por causa da falta de documentação exigida para esse tipo de ação. De acordo com o processo, um policial civil aposentado do Rio Grande do Sul soube pela imprensa da investigação sigilosa supostamente aberta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra um grupo de pessoas que integrariam movimentos antifascistas. Ele conta que assinou um documento intitulado Manifesto em Favor da Democracia e que depois disso teve o seu nome incluído no dossiê, elaborado com dados, fotografias, endereços e redes sociais. Na petição, o policial sustentou a legalidade da investigação e argumentou, entre outras coisas, que houve quebra de sigilo por parte do Ministério, já que este teria usado seus dados pessoais, disponíveis em razão da sua condição de servidor público, para a elaboração de relatório, e pediu por meio de habeas datas o fornecimento de todas as informações a respeito contido no dossiê. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que a jurisprudência do STJ já afirmou o entendimento, no sentido de que é pressuposto para o pedido de habeas datas a comprovação da recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita. Como o pedido apresentado ao STJ não continha a comprovação de que houve essa recusa por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro relator indeferiu a petição inicial e o processo não terá seguimento no tribunal. Atendendo o pedido da Advocacia Geral da União, Justiça Federal garante realização de leilões de áreas portuárias no Nordeste. Foram licitadas 2 áreas no Porto de Aratu, na Bahia, o terminal de granel mineral e o terminal de granel vegetal, e um terceiro leilão tratou de área no Porto de Maceió, em Alagoas. Somadas, as licitações chegam ao valor total de 62,5 milhões de reais. Porém, a Associação dos Usuários dos Portos da Bahia tentou suspender os leilões, alegando irregularidades no edital e falta de licença prévia ambiental. A entidade pedia ainda a adequação das instalações às supostas necessidades dos usuários, com a republicação dos editais e reabertura dos prazos para inscrição e entrega de documentos. Na ação, a AGU defendeu a regularidade dos leilões da ANTAQ, demonstrando que os editais publicados para o arrendamento passaram por rigorosos processos e eram garantidos por análises técnicas produzidas de forma semelhante à de outros 33 leilões portuários já realizados anteriormente e validados por diversos mecanismos de controle. A Justiça Federal da Bahia acolheu os argumentos da AGU e negou o pedido de liminar que impedia a concretização do certame. E a empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais arrematou as 2 áreas da Bahia. Já a área do Porto de Maceió ficou com a empresa Timac Agroindústria e Comércio de Fertilizantes. A manutenção dos leilões foi de suma importância para os usuários do Porto Organizado de Aratu e para a administração do porto. Isso porque se evitou a postergação da necessária ampliação da capacidade para movimentação e armazenagem de granel mineral e granel vegetal no Porto de Aratu, bem como não se permitiu a perda de receita à administração do porto, garantindo assim a realização de investimentos nas áreas comuns do Porto Organizado que podem potencializar sua capacidade para atender às cargas com qualidade e eficiência necessárias. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, concedeu benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência mental.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a uma pessoa com diagnóstico de retardo mental grave e incapacidade total e permanente o direito de receber o benefício assistencial de prestação continuada. O autor procurou a Justiça depois que o INSS negou o benefício. O cidadão conseguiu comprovar na Justiça que vive em uma situação difícil. Uma casa de chão batido, sem portas e com outras 3 pessoas. O pai de 91 anos, a mãe de 85 e um irmão de 55, preenchendo com isso os requisitos para garantir o direito. No TRF1, a relatora do processo, desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, levou em conta que a Lei Orgânica da Assistência Social prevê que a condição básica para a concessão do benefício é que o requerente seja idoso ou pessoa com deficiência física ou mental e que comprove não ter meios de prover a própria manutenção, e concluiu que essas condições ficaram comprovadas no processo. A primeira turma do TRF1, então, decidiu por unanimidade confirmar a sentença que concedeu o benefício. E no próximo bloco, pesquisa vai avaliar dificuldades das disputas tributárias na justiça brasileira. Em instantes. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos, pois além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e o direito de liberdade. O Ministério Público Federal denunciou a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Lígia Maria Ramos Cunha, os 2 filhos dela e 3 advogados. O grupo é acusado de organização criminosa. A investigação contra o grupo, que começou com a deflagração da Operação Faroeste em 2019, aponta que magistrados vendiam resultados de ações judiciais de regularização de terras em troca de propinas milionárias. A desembargadora, que teve a prisão preventiva decretada no dia 14 de dezembro, era relatora de pelo menos 4 dessas ações. Parte das provas coletadas teve o ponto de partida informações e documentos entregues por Júlio César Cavalcante Ferreira, ex-assessor do Tribunal de Justiça da Bahia e que fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Júlio contou ao Ministério Público que o esquema teria começado em 2015 com a promoção de Lígia Ramos para o cargo de desembargadora. Dados da Unidade de Inteligência Financeira da Polícia Federal apontam que Júlio teria movimentado pelo menos 24 milhões de reais. Na denúncia, o Ministério Público Federal quer que os 6 envolvidos sejam denunciados por organização criminosa e que, se condenados, percam as funções públicas. Também foi pedido para que os envolvidos paguem de forma solidária uma indenização no valor de R$ 950 mil por danos morais coletivos. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que 2 filhos da deputada federal Flor de Lis serão julgados em júri popular pela morte do pastor Anderson do Carmo. Flávio dos Santos Rodrigues, um dos filhos biológicos da deputada, é acusado de ter atirado no padrasto morto em 2019. Outro filho de Flor de Lis, Lucas César dos Santos, teria ajudado o irmão a comprar a arma usada no crime. A juíza Neares dos Santos Carvalho Arce marcou o julgamento para 23 de novembro deste ano no Fórum de Niterói. A defesa ainda pode recorrer da decisão. Instituições interessadas em participar de pesquisas sobre processos tributários e os seus impactos no judiciário vão poder fechar parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O órgão lançou edital para fazer um diagnóstico sobre o chamado contencioso tributário nos tribunais brasileiros. A alta carga tributária é um dos maiores problemas para o contribuinte brasileiro. Não bastasse isso, a quantidade de questionamentos levados ao judiciário sobre a legalidade e a constitucionalidade de tributos é grande. O cenário atual aponta uma litigiosidade excessiva que supera a capacidade atual dos tribunais brasileiros. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, praticamente 4 em cada 10 processos que tramitaram sem receber solução da Justiça brasileira em 2019 tratavam de recuperar dívidas de impostos ou taxas não pagas. Apenas as varas especializadas na matéria tributária
possui, em média, 49 mil processos pendentes cada. Além disso, a Justiça Tributária também tem que lidar com as diferenças entre o tratamento que esse tipo de demanda recebe na esfera administrativa e na esfera judicial, além da falta de estatísticas. E para reforçar essa base de dados, o CNJ vai fazer uma pesquisa e avaliar as dificuldades das disputas tributárias na Justiça. Medida que está sendo colocada em prática por meio do edital da 5ª edição da série Justiça Pesquisa. Uma ação que tem como objetivo obter um diagnóstico estatístico sobre decisões judiciais sobre o chamado contencioso tributário brasileiro. Podem participar instituições de ensino superior ou instituição de pesquisa pública ou privada sem fins lucrativos. As inscrições terminam no dia 22 de janeiro. O resultado está previsto para o dia 18 de fevereiro e a instituição selecionada deve concluir a pesquisa em até 150 dias após a assinatura do contrato. Depois de identificar os problemas, os pesquisadores devem propor soluções para reduzir a quantidade de conflitos tributários, que poderão abranger desde alternativas ao litígio judicial, como a mediação e a conciliação, as maneiras de aplicar as mesmas decisões dos tribunais superiores a processos semelhantes, que se multiplicam nas instâncias inferiores por meio de jurisprudência. Os resultados serão agregados aos de outro diagnóstico que vai mapear o contencioso tributário na fase administrativa, ou seja, quando os impasses são analisados pela Receita Federal, secretarias estaduais de Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.